Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu preciso estar conversando com vocês aqui, principalmente o pessoal da Congregação Cristã no Brasil, que está querendo sair dessa igreja atualmente para ir para outra ou ficar em casa, orando, como tem muita gente fazendo, né? Nós sabemos que a Congregação Cristã no Brasil tanto não ensina a doutrina bíblica e apostólica corretamente, como eles não instruem seus membros a lerem a palavra de Deus e estudar, porque a Bíblia não é a palavra de Deus para eles. A palavra de Deus é quando se abre a Bíblia no púlpito e Deus envia a revelação através de um pregador, de um ancião, seja quem for. Então, a palavra de Deus para eles é mais ou menos o que sai da boca do ancião. Eis um problema nisso, que eu não quero aprofundar, mas vou explicar. A palavra de Deus, ela foi revelada diretamente pelo Espírito Santo, pelos profetas e pelos apóstolos. O apóstolo Paulo ele teve uma revelação e tudo que ele escreveu era pelo Espírito Santo, direto de Deus. A eles foi revelado a palavra. Nós aprendemos dos apóstolos e dos profetas, portanto, a nós ela não é revelada, a nós ela é ensinada, a nós é aprendida. Então, isso que foi criado dentro dessa seita, Congregação Cristã no Brasil, de palavra revelada, não sei de onde que vem, mas não é bíblico. Eu acho que eu consegui explicar aqui o que significa a palavra revelada e a palavra aprendida, né? Deus usa hoje o vaso, o homem, e quem ele quer para poder trazer a mensagem e profetizar. Profetizar é falar a respeito de Deus. No entanto, essa revelação que se diz em relação à palavra de Deus não é nada inovador. Ela tem que ser compreendida conforme a Escritura já traz. Tudo que está fora da Escritura, que já foi revelado pelos apóstolos, profetizados, também pelos profetas a respeito de Cristo e das dispensações, né, antiga e as novas dispensações, deve ser rejeitado. Motivo do vídeo: eu vim falar a respeito das pessoas que estão saindo da CCB e estão entrando em coisas piores. Multiplicou-se o número de pessoas aí na internet explicando doutrinas, dentre eles diversas mulheres, né? E os estereótipos são diversos, nós não podemos julgar. No entanto, é estranho como que alguém que sai da CCB já é uma igreja que mantém usos e costumes rígidos, ela já começa a utilizar todo tipo de pinturas, maquiagens e até modos que não era o comportamento daquela igreja. Então, é estranho também essa mudança, assim. Será que a pessoa realmente ela tinha uma crença em Cristo e entendia o porquê estava fazendo aquilo, né? Obedecendo a carta apostólica que diz que a mulher deve se portar com modéstia, com pudor, com decência, ou ela estava presa a um jugo de uma religião? Essa última alternativa é o que se encaixa mais. Eles não entendem o porquê, muitas vezes, se vestir bem, decentemente. Eles não entendem, eles entendem como obras necessárias para a salvação, né? Que no caminho precisa fazer obra para se salvar. Eles entendem tudo errado, porque eles não entendem que a salvação é somente pela graça. Mas quando nós entendemos que a mulher precisa se vestir decentemente, e para isso tem uma carta apostólica falando, nós entendemos que é necessário por causa do testemunho dela como crente, porque ela precisa agradar a Deus, porque o corpo dela é morada do Espírito Santo. Não que isso vá fazê-la melhor, que isso vá trazer uma santidade, mas é porque ela precisa demonstrar a fé professada no Salvador. Então, de repente, a CCBana lá vivia com a calça no pé, com o cabelo aqui, chegando na cintura, mangas compridas, de repente ela parece seminua. Não é muito estranho isso? A pessoa nunca entendeu a doutrina verdadeiramente, porque lá é colocado sob um jugo, é colocado como condições. Você pratica isso e você obtém isso. Você pratica a boa obra e você morre tendo a esperança da vida eterna, né? Na verdade, lá, quando eles se batizam na igreja, na placa, que não é em Jesus Cristo, só na nomenclatura, mas eles continuam confiando na placa, né? Eles não têm a certeza da salvação.
eles precisam estar fazendo obras dia após dia, achando que com aquilo vão conquistar a salvação. Errado. A salvação ela vem pela fé, através da graça, a nossa justificação veio pelo que Cristo fez e não por nada que nós fazemos. Se fosse assim, o mérito não seria só de Cristo, né? Mas eu quero falar a respeito disso, desse problema maior ainda que eu considero. O CCBano sai da CCB, né, de um sistema religioso fechado, onde ele não tem conhecimento do Evangelho, nem da graça verdadeira, e nem das palavras das Sagradas Escrituras. Ele fica deslumbrado com todo o vento de doutrina, né, com modismos, e acaba caindo em coisas piores, como eu já citei aqui no grupo. Então, eu vou dar exemplos aqui. Pessoas, elas saem da CCB e começam a iniciar estudos deslumbradas com o Evangelho. Nisso, um CCBano que não entendia nada do Evangelho já começa a querer ensinar a palavra de Deus no YouTube. Muitos deles se dão bem, outros não. Aí muitos estão entrando no calvinismo radical e fatalista, outros estão rejeitando totalmente os dons espirituais, desprezando totalmente o que Deus pode fazer através desses dons, outros negando doutrina da Trindade, né? E outros entrando em ventos de doutrinas como essa seita do nome sagrado, mas um monte de invencionices esquecendo da ortodoxia doutrinária. Mas na verdade eles não estão esquecendo, eles nunca foram firmados em nada. Então qualquer coisa para ele que refere a evangelho, eles estão deslumbrados, sedentos para poder abraçar, só que caem de cabeça na seita. Então eu já falei uma vez aqui, tenham muito cuidado, peçam discernimento a Deus. Pela sede de se conhecer a palavra, começam a fazer estudos com seitas como Testemunho de Jeová e Adventista Sétimo Dia. Estas seitas já estão prontas a abraçar pessoas de outras igrejas, assim como a CCB faz, mas as Testemunhas de Jeová e seitas e Adventista Sétimo Dia são seitas especializadas em fazer estudos com pessoas que já são crentes. Então eles querem converter para a religião deles, que não é para Cristo, é para a religião deles, outras pessoas que já são crentes. Então o CCBano, saindo da seita que está hoje, tem que ter muito cuidado com esse Testemunho de Jeová e Adventista do Sétimo Dia, porque lá tem doutrinas muito piores e mais perversas do que a congregação cristã no Brasil. O problema da congregação não é a doutrina que está explicada lá na capa do Inário. É porque eles não seguem aquela doutrina. O que vale lá dentro é a tradição falada, assim como na Igreja Católica, né? O que a Sião fala lá, ninguém compara com a palavra de Deus, porque é proibido de ler a Bíblia e qualquer bobagem que se fala lá, eles acreditam. Mulheres ensinando doutrinas. A palavra de Deus registra claramente que a mulher não será responsável pelo ensino da doutrina na igreja, principalmente a homens. Ela pode exercer isso com mulheres, com crianças e algumas situações atípicas, mas ela não é responsável por pregar o evangelho publicamente. Então, o que nós mais estamos vendo são mulheres pregando o evangelho na internet. Será que vocês que são da CCB não entendem que isso é um princípio bíblico que já é seguido dentro da CCB de uma forma extrema? E vocês não entendem por que a palavra fala isso, né? Você vê que tem alguns princípios lá dentro que são bíblicos, mas que as pessoas nunca entenderam, porque elas seguiam uma religião. Aí quando caem lá fora, eles não acham estranho uma mulher estar ensinando doutrinas, né, de forma continuada, como se até um pastor fosse, como se estão chamando de pastoras, né, de apóstolas, e eles vão criar títulos de mestres para essas pessoas, a qual a própria Bíblia não qualifica como ensinadores do Evangelho. São homens, a palavra de Deus tem que ser pregada através dos homens. As doutrinas têm que ser ensinadas pelos homens nas reuniões públicas, né? Mulher pode pregar o evangelho e testemunhar da sua fé, mas a doutrina tem que ser através do homem, porque a palavra de Deus fala várias cartas, eu vou deixar versículos depois lá, do apóstolo Paulo, que a mulher não ensine dentro da igreja, que a mulher esteja submissa ao homem, que não permito
que a mulher exerça a autoridade de homem. Então, o feminismo vem com seus tentáculos destruindo, tentando corromper essas bases da igreja, que não foi eu que instituí, nem o apóstolo, foi o próprio Senhor Jesus. A inspiração do que ele falou veio de Deus. Tá? Então, tem outras questões aqui. Os cultos online que eles estão fazendo aí, e nisso, sem ter um aprofundamento bíblico, porque para nós manejarmos bem a palavra de Deus, nós precisamos estudar sim. E isso não extingue a ação do Espírito Santo. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais o Espírito Santo me dá uma porção redobrada do que eu devo falar. Eu não estou falando de sabedoria humana, eu estou falando de buscar em Deus a edificação do povo, só que através de uma doutrina saudável, da sã doutrina, que é o ensinamento de saúde, o ensinamento que traz uma fundamentação na palavra de Deus. Então, o CCBano não consegue fazer esse discernimento porque lá dentro ele nunca teve ensinamento. Quando teve, foi de uma forma muito rasa. E aí cai em todo o vento de doutrina. Tenham cuidado com isso. Quando você for sair da CCB, decidir sair e largar esse fardo desnecessário, ore a Deus. Existem muitas igrejas bíblicas, inclusive pentecostal, tá bom? Cabe a você ir pesquisar na internet. Quando eles saem da seita, eles começam a rejeitar totalmente as doutrinas ortodoxas, né? Eles abraçam doutrinas de demônios humanas ou às vezes doutrinas extremistas. Então, muito cuidado com o calvinismo fatalista, né? Muito cuidado com a apologia a homens, porque muitos calvinistas não tiram o nome de Calvino da boca, né? Então, eles pregam o que Calvino sistematizou, eles pregam o tempo todo a Instituta, eles mandam você ler o credo de Westminster como perfeito e não mandam você ler a Bíblia. Então, nós temos que ter cuidado com isso também. Não estou aqui menosprezando o que crer na predestinação fatalista, eu estou dizendo que às vezes eu tiro uma idolatria de uma placa de uma igreja e começo a voltar essa idolatria a um homem, né? Como muitos calvinistas fazem. Essas irmãs que eu falei aqui, que estão aí pelo YouTube ensinando, elas abandonam totalmente os usos e costumes. Por quê? Por acaso os usos e costumes das igrejas é algo maléfico ou é algo benéfico? Depende. Depende de como isso é explicado, de como isso é colocado. Lá na CCB é colocado como uma obra, inclusive de santificação, que é necessário a mulher fazer, porque isso muitas vezes vai ajudar no caminho da salvação. E não tem nada disso. Nós temos uma recomendação clara do apóstolo que a mulher precisa se vestir com pudor, com decência, porque o corpo dela é o dela, o meu e de qualquer pessoa, é templo do Espírito Santo. Nós precisamos prezar que a mulher não se atavie com ouros, né, ou com joias caras, nem com tranças. Isso é dando o ensinamento de que a mulher precisa ter modéstia, pudor, mas acima de tudo o coração dela precisa estar revestido de boas obras, né? Boas obras é ela amar ao próximo, é ela ter um papel dentro da sociedade e da igreja de uma mulher cristã piedosa, aquela mulher que acolheu os necessitados, aquela mulher que amou ao próximo, aquela mulher que exerce o amor, né, com paciência, aquela mulher que ora, aquela mulher que dá auxílio aos necessitados, que geralmente são as mulheres que desenvolvem essas ações nas igrejas, né? Elas não ficam responsáveis pela pregação do evangelho e do anúncio público do evangelho, elas são responsáveis por essas obras, né, assistenciais, obras de amor, porque a mulher tem mais essas características, e a própria em Atos dos Apóstolos fala referente a isso, né? Colocando para as mulheres essas funções, e não que isso seja uma exclusividade da mulher, mas que a mulher consegue ter um desenvolvimento melhor e o homem tenha qualificação para manejar bem a palavra de Deus, né? Então a gente também está vendo aí os CCBanos acreditando em qualquer um na internet que vem falando em supostas visões, né? Como, por exemplo, tem uma menina aí que explica uma tal de pré-existência. Ela também nega a doutrina da Trindade.
e eles vão começar a ensinar também o batismo só no nome de Jesus. Então tenham muito cuidado com isso, que essas heresias não vêm de hoje. As seitas como a Adventista do Sétimo Dia, Mormons e Testemunha de Jeová já está permeada de misturas de tudo isso. Isso não vem de agora. O mesmo espírito diabólico que atuou dividindo a igreja no novo, lá nos Atos dos Apóstolos, na igreja do Novo Testamento, também faz isso hoje. Então, cuidado se receber ao sair da sua congregação.